Graça e paz, amados, hoje estamos aqui com o intuito de analisarmos e comentarmos algumas colocações feitas pelo Rabino Yosef, do canal Beit Shalom, e também pelo Rabino Yosef Baruch. São dois rabinos com o mesmo nome, um Yosef, que é do canal Beit Shalom, e outro Yosef Baruch. Esses dois rabinos fizeram cada um vídeo e postaram no YouTube a respeito da Páscoa, do dia da morte e da ressurreição de Yeshua, nosso amado Mestre Jesus. Eu quero parabenizar os dois rabinos por essa iniciativa, porque trouxeram informações maravilhosas a respeito da Páscoa. Ocorre, porém, que dentro desse contexto dos dois vídeos, tanto do Yosef Beit Shalom como do Yosef Baruch, eles cometeram uma divergência, digamos assim, daquilo que nós, nesta tarde, vamos questionar. Por quê? Eles fizeram um apanhado geral, mostraram o calendário hebreu, fizeram colocações maravilhosas a respeito, com uma didática tremenda, mas ficou uma pendência de tradução e de interpretação. Em algum caso, tradução, e em outro caso, interpretação. Então, o que nós temos que entender? Primeiramente que os nossos evangelhos, né, nas nossas Bíblias em português, elas trazem uma tradução do grego para o português, não é do hebraico. Os evangelhos trazem tradução do grego, não do hebraico. E essa tradução do grego, ou melhor, essa escrita dos evangelhos em grego, assim também como das epístolas, foram escritas em grego koiné. E o que é grego koiné? Grego koiné é o grego popular, é aquele grego falado pelo povão, porque o Império Romano era muito grande, envolvia nele muitas nações, né? Tinha muitas nações sob o domínio romano, cada uma tinha a sua língua, mas para que pudesse ser unificada a comunicação, foi escolhida a língua grega como uma língua universal dentro do Império Romano. Então, todas as nações que estavam sob o domínio romano falavam o grego, falavam a sua própria língua e falavam o grego. Assim como hoje nós temos o inglês como língua universal. Então, esse esclarecimento é necessário nesse primeiro momento. E num segundo momento, o que vai acontecer? Vai acontecer que os tradutores, ao traduzir do grego koiné para o português, eles trouxeram algumas expressões que não correspondem à realidade do grego, que a tradução ficou prejudicada. E existem vários versículos bíblicos, e nós vamos ver isso aqui hoje, vários versículos bíblicos que repetem esta tradução indevida. E nós vamos entender por que não pode ser. Mas os dois rabinos se basearam exatamente nessa tradução indevida do grego para o português. É por isso que nós vamos fazer este questionamento aqui hoje. Amém, irmãos? É por isso que nós estamos trazendo esta análise. Eu não quero debate, não gosto de debates, eu acho debates infrutíferos, entendeu? Agora, é necessário que se alguém apresenta alguma coisa que não está muito de acordo e a gente percebe, e isso é colocado para todo mundo como uma verdade, então nós temos a obrigação de mostrar o contraponto. Porque assim aquele que estiver vendo, assistindo, ele vai ficar com aquilo que melhor lhe convier. Então não vai poder alegar ignorância, porque ele teve os dois parâmetros. E ele vai escolher aquilo que melhor cabe dentro da evolução espiritual que ele tem. Amém? Esta é a nossa intenção.
Muito bem, então, antes de entrarmos a fundo nessa questão, eu vou colocar alguns trechos da fala, primeiro do pastor Yosef, do canal Beit Shalom, para ver o que ele diz e, na sequência, a gente vai comentar as palavras dele. Ok, amados? Então, é isso. Vamos ver o que diz o Rabino Yosef, do canal Beit Shalom. Nós vamos fazer um resumo de como é a tradicional Páscoa cristã, que é diferente da Páscoa judaica, já preciso dizer isso logo no início. Como que é a Páscoa cristã? A Páscoa cristã ela faz o seguinte: sexta-feira, não é? É sexta-feira da Paixão, sábado é o sábado de Aleluia e domingo é o domingo da Ressurreição. Esse domingo da Ressurreição é conhecido como domingo de Páscoa. Aqui nós já temos uma incoerência muito grande. Por quê? Porque se é o domingo da ressurreição, não tem como ser domingo de Páscoa. Por quê? Porque o Messias morre na Páscoa, ele não ressuscita na Páscoa. Já começa a primeira incongruência aqui na forma com a qual é celebrada. E ninguém questiona isso, né? Ninguém questiona esse tipo de informação. Muito bem, o Rabino Yosef fez um esclarecimento preciso quanto à questão da Páscoa cristã, que ele falou, ele intitulou de Páscoa cristã. E aí está o meu primeiro questionamento com o Rabino. Rabino, é lamentável que tanto o Senhor, como o Rabino Yosef Baruch, como outros rabinos que eu tenho assistido no YouTube, quando vão se referir a alguma coisa que discordam dentro da teologia católica romana, vocês generalizam como o cristianismo. Então, o senhor diz, vamos ver como é que é a Páscoa cristã. Não, Rabino. Isso que o senhor falou a respeito da Páscoa que é comemorada hoje de um modo geral, realmente o senhor está certo. Esse é o conceito mesmo que se tem. Só que esta não é a Páscoa de todos os cristãos. Não pode ser generalizado a Páscoa cristã. A Páscoa da Igreja Católica Romana. Ela que implantou isso e ao longo do tempo trouxe isso, implantou na cabeça das pessoas e muitos segmentos evangélicos, inclusive, ainda seguem com esta visão de que realmente Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Por isso é considerado domingo de Páscoa. Mas esta visão realmente é absurda, nós concordamos com o senhor, eu não aceito essa visão como verídica, como verdadeira, sou cristão de raiz e não aceito essa teoria, essa teologia, né? E é bastante lembrar, Rabino, eu quero aproveitar aqui para deixar isso bem claro para o senhor e para os demais rabinos que porventura venham a assistir esse vídeo, eu quero deixar bem claro que o fato de alguma coisa ser da Igreja Católica Romana não pode generalizar todos os cristãos, porque tem segmentos cristãos que não aceitam a Igreja Católica Romana, assim como tem segmentos do judaísmo messiânico que não aceita as colocações do judaísmo ortodoxo. Cumpre em parte, mas em parte não. Então, precisa se observar isso. E outra, a Igreja Católica Romana, até antes de Constantino, ela realmente representou no Ocidente o cristianismo. Ela trouxe um cristianismo que vinha lá das raízes, com algumas interpretações perigosas, sim, né? Mas que estava mais ou menos pautada dentro da doutrina dos apóstolos. De Constantino para cá, a Igreja Católica Romana rompeu com a doutrina dos apóstolos. Ela se conluiu com Constantino. E Constantino foi quem começou a determinar os dogmas da Igreja Católica Romana. E muitas coisas que hoje tem dentro da Igreja Católica, implantadas sob a influência de Constantino, é porque Constantino era antissemita. Eles dominavam os romanos, os judeus, eles dominavam a região da Judéia e eles não queriam jamais estar submisso a um povo que eles dominavam. O romano é orgulhoso,
Eles não aceitariam isso jamais. Então, Constantino tinha um posicionamento antissemita. Agora, o fato da igreja romana, que antes era apostólica, se conluiar com Constantino e começar a pregar uma doutrina diferente da dos apóstolos e de toda a Bíblia, isto não generaliza todo o segmento cristão. Então, por favor, quando forem se referir ao cristianismo, sejam precisos naquilo que vão falar. Se refiram ao catolicismo romano e não aos cristãos como um todo, porque tem segmentos cristãos que não aceitam essas teorias da Igreja Católica Romana. Este é o meu primeiro questionamento, ok? Vamos agora ouvir mais um pouco da sua fala para nós podermos, então, continuar o comentário. Então, o que nós vamos apresentar para vocês? Nós vamos apresentar para vocês um calendário perfeito, organizado, harmonioso com os textos bíblicos sagrados, mostrando que Mashiach, ele morre no mesmo momento que os cordeiros estão sendo imolados no templo, ou seja, no dia 14 do primeiro mês, ele vai ficar sepultado 3 noites e 3 dias, tá? Ou 3 dias e 3 noites, e ele vai ressuscitar no terceiro dia, tá? Ou seja, 3 dias após a sua morte, 3 dias completos, tá? Então nós vamos mostrar isso para vocês com muita clareza. Muito bem, o senhor fez uma explanação a respeito do calendário, tudo bem, concordo com o senhor. Agora veja que o senhor está dizendo que ele vai ficar sepultado 3 dias e 3 noites. E na sequência, o Senhor mesmo diz que ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Muito bem, aí está o grande problema dessas colocações feitas pelo Senhor e feitas pelo Rabino Yosef Baruch, que nós vamos ver lá na frente. O que acontece? 3 dias e 3 noites, somente um evangelista falou isso. Somente um evangelista falou, que Yeshua falou 3 dias e 3 noites. Esse evangelista foi Mateus, no texto de Mateus 12:40, e também e depois quando ele diz 3 dias, lá no capítulo 27, quando os sacerdotes estão pedindo para Pilatos para colocar guardas no sepulcro, porque o enganador disse que ressuscitaria em 3 dias. Então, só isso aí. Os demais textos que fazem referência... Aí tem um texto de Marcos também que diz que ele ressuscitaria depois de 3 dias. Muito bem. Depois de 3 dias já não é mais 3 dias. É o 4º dia, né? Bom, mas tudo bem isso aí. Então, só essas duas situações que têm referência. 3 dias e 3 noites, só Mateus fala. Os demais evangelistas, nenhum fala. Nem Lucas fala, nem João fala a respeito de 3 dias e 3 noites. Eles fazem referência ao terceiro dia, como o senhor próprio citou aí. Ele ressuscitaria ao terceiro dia. Muito bem. Só tem uma coisa, Rabino, que terceiro é um numeral ordinal e 3 é um numeral cardinal. O numeral cardinal indica quantidade. Então, se eu falo em 3 dias e 3 noites, estou determinando que são 3 dias de 24 horas cada um. São 3 dias completos, portanto, 72 horas. Quando eu uso 3. Mas quando eu uso terceiro, eu não estou indicando quantidade de tempo, não está aí havendo um fracionamento de tempo, nem uma totalização de tempo. Quando eu digo terceiro, está dizendo a ordem em que as coisas aconteceram. Aconteceu no primeiro dia, depois veio o segundo, aí houve o resultado no terceiro. Ser o terceiro dia não implica ter 3 dias. Nós podemos observar isso quando nós analisamos o fato de que se um evento acontece, o início dele acontece às 15 horas do dia 14,
o dia 14 é o primeiro dia desse evento. O dia 15 é o segundo dia desse evento. E o dia 16 é o terceiro dia desse evento. Não passou 72 horas, mas já estamos no terceiro dia. Porque quando nós pegamos o numeral ordinal, não interessa a fração de tempo, mas a ordem de dias dentro do acontecimento. Então, principalmente em relação ao calendário hebreu, em que um dia é diferente do nosso. Um dia encerra às 18 horas, quer dizer, ou seja, ao pôr do sol, aproximadamente 18 horas, ao pôr do sol de um dia, já começa o segundo logo depois. Então, aquilo que foi feito no dia 14, antes das 18 horas, é o primeiro dia. Mas o que aconteceu no dia 14, depois das 18 horas, já não é mais 14, é 15. E o que aconteceu depois das 18 horas do dia 15 já não é mais 15, é 16. Então, primeiro, segundo e terceiro dia. Então, essa observação precisa ser feita e entendida. Porque, na realidade, Mateus, quando disse 3 noites e 3 dias, ele falou algo que nós acreditamos que Yeshua não falou. Yeshua falou alguma coisa e Mateus enfatizou, tentou embelezar, porque Mateus era um judeu falando grego e escrevendo em grego. E no grego popular. Nem não era no grego clássico, era no grego popular. Agora, veja bem, Mateus, para falar que Jesus tinha dito que o sinal seria do profeta Jonas, como fez Lucas, porque Lucas falou das mesmas palavras de Yeshua, só que ele não falou nada de 3 dias e nem de 3 noites. Lucas disse apenas que o povo pedia um sinal, mas que Yeshua tinha dito que essa geração má não teria outro sinal a não ser o do profeta Jonas. Que o profeta Jonas foi sinal para os ninivitas e ele, Yeshua, seria sinal para essa geração. Foi isso que Lucas falou. E Lucas é um grego escrevendo em grego e que conhece o grego clássico. Está escrevendo num grego koiné, mas que conhece o grego clássico. Ele era médico. Então, nós temos aí a diferença. O que nós podemos entender? Que Mateus tentou enfatizar, por ser judeu, ele pegou o texto de Jonas, que está lá na primeira aliança, ele pegou o texto do profeta Jonas, onde diz que Jonas ficou 3 dias e 3 noites, e como Yeshua falou que o sinal era do profeta Jonas, né? Então ele já acrescentou 3 dias e 3 noites, né? Inclusive, como prova de que ele enfatizou, eu vou colocar uma prova maior aqui agora, no texto de Mateus 12:40, ele diz que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio da baleia. Mateus fala no ventre da baleia. Mateus fala no ventre da baleia. E no texto de Jonas não fala em baleia. No texto de Jonas fala que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Até mesmo porque, Rabino, uma baleia não consegue engolir um homem inteiro, porque o esôfago dela é estreito. Um homem inteiro não passa no esôfago de uma baleia, apesar de todo o tamanho dela. Então, como Mateus utilizou este termo, usando inclusive uma expressão da mitologia grega, é só olhar no texto de Mateus 12:40, então podemos concluir sem medo de errar que ele tentou enfatizar as palavras de Yeshua. Não que Yeshua falou que ficaria no seio da terra 3 dias e 3 noites. Durante todo o tempo Yeshua falou e os demais textos, tanto até do próprio Mateus, os outros textos de Mateus também falam terceiro dia, não mais 3 dias. Só nesse 12:40 e no 27, que eu não me lembro o outro versículo agora, é que ele fala 3 dias. O resto é tudo terceiro dia. Então, a informação bíblica é de que a ressurreição se daria ao terceiro dia, não depois de 3 dias e 3 noites. Analisando esse texto de Mateus, nós já podemos perceber que esse texto foi um pouco fantasioso e que, na realidade, não foi bem isso que Yeshua disse. Mas o de Lucas traz melhor a informação e que condiz com os demais evangelistas também. Ok, Rabino?
Vamos ver mais alguma coisa que o Senhor disse para que nós possamos comentar. E isso então vai acontecer no final do 14º dia, início já do 15º dia. Uma curiosidade que talvez nem todos saibam. O dia hebreu, ele começa com o anoitecer e vai até o anoitecer do dia seguinte. Tá? Então, assim que o sol se põe, termina um dia e já começa o próximo dia. Então, o 14º dia, quando o sol se põe, ele termina e você então já tem o início do 15º dia, e é assim que funciona o calendário hebreu. Muito bem. Então, veja que o Senhor acabou de confirmar o que eu falei atrás, de que os dias no calendário hebreu terminam às 18 horas um dia e começa o dia seguinte a partir das 18 horas, ou seja, a partir do pôr do sol. Dentro desse contexto, então, nós podemos dizer, sem medo de errar, que Yeshua morreu sim, no dia 14, dia da preparação de Pêssar. Dia 14, dia 14 de Nissan, que é a ordenança do Altíssimo, né? A ordenança de se comemorar a Páscoa a partir do dia 15, né? No dia 14 imola-se o cordeiro, e no dia 15, então, depois das 18 horas do dia 14, faz-se a ceia pascal. Muito bem, isso aí nós concordamos plenamente, esse calendário está perfeito, está bíblico, está tudo, nós não temos nada a questionar quanto a isso. Mas existe um porém. Quando nós olhamos para a ressurreição de Yeshua, a morte aconteceu no dia 14, às 15 horas. Mas quando nós olhamos para a ressurreição de Yeshua e que todos os textos básicos, a maioria dos textos básicos, inclusive um texto de Lucas, que eu vou citar no final, traz perfeito, numa sequência lógica, coerente, maravilhosa, esse texto de Lucas traz, e que não dá para discutir, nesse texto vai ficar provado o erro de tradução. Principalmente quando se diz que aconteceu no primeiro dia da semana, e no primeiro dia da semana ele ressuscitou, e no primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao sepulcro. Quer dizer, essa tradução de primeiro dia da semana, esse texto de Lucas vai deixar claríssimos que essa tradução é indevida. Mas nós vamos ver ele no final desse vídeo. Mas tudo bem, até aqui concordamos com o Senhor em tudo quanto à questão do calendário, da morte de Yeshua no dia 14, junto com os cordeiros pascais que eram considerados Corban de Pêssar, né? Concordamos com isso. Concordamos também que o dia de Pêssar é um Shabbat Gadol, quer dizer, é um sábado grande, ou seja, é um sábado cerimonial. Sábado não, perdão, eu usei a expressão sábado aqui. Essa expressão não é bíblica, essa expressão é tradução errada, porque todo mundo copia dizendo o sábado, o sábado, o sábado. Não é o sábado, é o Shabat, ou o descanso. Ou Shabat ou descanso, não sábado. Sábado, o nosso sábado em português, nada tem a ver com o Shabat hebraico. O Shabat hebraico foi traduzido para o grego como sabato, porque o grego não tem shá-shé-shi, shoshu. O grego só tem sa-sé-si, sossu. Então o chá de Shabat foi para o grego como sa. Então Shabat, sabato, entendeu? Foi traduzido para o grego como sabato. Dentro deste contexto do grego sabato, o sabato grego corresponde diretamente ao Shabat hebraico. Concordamos plenamente com isso. Mas o sábado em português não tem nenhuma relação com isso. Por que não tem? Porque o sábado em português não vem do sabato grego e nem do Shabat hebraico. O sábado em português é uma língua latina e ele vem do latim. Um estrangeirismo criado pelo Papa Silvestre no Concílio de Nicéia, no ano 325,
sob a coordenação de Constantino, ele criou um estrangeirismo. Ele pegou o sabato grego e criou o estrangeirismo sabatum em latim para dar nome ao dia de Saturno. O calendário romano era dia do Sol, dia da Lua, dia de Marte, dia de Mercúrio, dia de Júpiter, dia de Vênus e dia de Saturno. Então ele pegou o sabato grego, fez um estrangeirismo em latim como sabatum e colocou este sabatum como nome do dia de Saturno. Ele criou isso para exclusivamente dar nome ao dia de Saturno. Então ficou o dia de Saturno como sabatum e o dia do Sol como dia do Senhor. Em italiano, Dominica Dies, que vem do latim Dominus Dies, Domini Dies. Então, o Papa Silvestre foi quem criou esse estrangeirismo sabatum e deu o nome para o dia de Saturno. Então ele não está relacionado com descanso, com cessar as atividades, com consagração ao sétimo dia. Ele não tem essa relação. Ele tem a relação apenas de dar o nome para o dia de Saturno, porque o dia do Sol estava sendo colocado como dia do Senhor. Isto quem fez foi o Papa Silvestre da Igreja Católica Romana no Concílio de Nicéia. E posteriormente do latim sabatum, veio para o português sábado. Então, o sábado em português está relacionado com o sabatum latino, que é dia de Saturno, não com o sabato grego, que é dia de descanso, como é no Shabat hebraico. Eu espero que isso tenha ficado claro, porque os tradutores da Bíblia, do grego para o português, onde quer que estivesse escrito sabato, eles colocaram como sábado. E nada tem a ver o sábado nosso com esse sabato grego. O sabato grego está ligado com o Shabat hebraico, mas não com o sábado em português. Ok? Então, aí está todo o contexto das diferenças que vem ocasionando. E muitos tradutores ainda pegaram os textos gregos onde tem sabaton, que sabaton em grego está no plural, mia sabaton, e traduziram como primeiro dia da semana. O que nada tem a ver, porque como é que vai ser primeiro dia da semana se sabaton está no plural? Então essa tradução teria que ser o primeiro dia entre os sábados, entre os shabatot, o primeiro dia, entre os sábados não, perdão, olha o costume aí, já falei entre os sábados de novo. O primeiro dia entre os shabatot, entre o shabat pascal e o shabat semanal. Então, o primeiro dia entre os dois, que era o primeiro dia livre, que é Hol Hamoed. Então, este primeiro dia é a referência para onde foi traduzido como o primeiro dia da semana. E esse primeiro dia não é o primeiro dia da semana, é a sexta-feira. Porque entre o Shabat pascal e o Shabat semanal só tem livre a sexta-feira. O intermediário é a sexta-feira. Então, esta visão tem que se ter. Não dá para traduzir um termo do plural, que está em grego no plural, traduzir ele para o singular. E assim mesmo com uma outra palavra que tem um significado totalmente diferente. Então, ali não é primeiro dia da semana, mas é o primeiro dia entre os Shabat. Ou então, o primeiro dia após o Shabat. Mas quando faz essa referência de primeiro dia após o Shabat, está se fazendo a referência que é após o Shabat pascal, não após o Shabat semanal. Tudo isso precisa ser observado. E para se observar isso, não basta pegar o texto em português, ler e criar uma situação de interpretação. É preciso pegar o grego e trazer para o português, para poder se entender isso aí. E outra coisa, por que que isso foi feito assim? Porque na mente dos tradutores, no grego koiné, existe uma expressão, que é esse mia sabaton, que quando
há uma referência entre dois Shabatot, um e outro, aqui semanais, não se está falando aqui de cerimoniais, entre dois Shabatot, um e outro, quando se diz o primeiro dia do Shabat é, consequentemente, o primeiro dia da semana. Por quê? Aqui encerrou um Shabat. Aqui começa outro Shabat. Depois desse Shabat, qual é o primeiro dia entre eles? É o primeiro dia da semana, que em português seria dito que é o domingo. Então, considerando que quando eles faziam estas traduções entre dois Shabatot semanais e se referiam ao primeiro dia como o primeiro dia da semana, e que está certo, não está errado, então tudo bem. Só que quando nós estamos nos referindo a Pessah, não é assim que nós vamos entender. Nós vamos entender que é o dia entre um Shabat cerimonial, Shabat Gadol, e um Shabat semanal. E o dia intermediário entre eles. Aí é o Hol HaMoed, é o dia livre que tem no meio deles. O único dia que tem ali é a sexta-feira. Não tem domingo, não tem segunda, não tem nada. Só tem a sexta-feira. Então, dentro deste contexto, nós podemos afirmar, sem medo de errar, que a ressurreição não se deu no domingo, nem se deu no sábado. A ressurreição se deu na sexta-feira, no amanhecer da sexta-feira. Passado o Shabat, mas qual Shabat? O Shabat pascal, o Shabat cerimonial, no amanhecer, no romper do sol, antes do nascer do sol, Maria Madalena foi ao sepulcro. Isso faz sentido, porque quando Yeshua foi tirado da cruz e levado para o sepulcro por José de Arimateia, Maria Madalena e as outras mulheres que vieram com ela acompanhando ele desde a Galileia foram atrás de José de Arimateia e foram ver aonde que era o sepulcro e de que maneira ele ia ser colocado no sepulcro. Isto foi no dia 14, quarta-feira, logo depois dele ser tirado da cruz. Elas foram, viram onde José de Arimateia, quer dizer, José de Arimateia não foi ele que colocou, ele deve ter mandado alguém colocar, até mesmo ele não poderia colocar, né? Porque sendo ele judeu, ele não poderia mexer com o morto, porque ele ia ter que comemorar a Páscoa dali a pouco, e ele ia estar impuro. Então, alguém foi colocar, mas elas foram atrás, viram onde ele foi colocado, de que forma ele foi colocado, e o texto diz que elas saíram dali e foram preparar ungüentos e especiarias para embalsamá-lo. Então, quando elas saíram do sepulcro, elas foram, quer dizer, ainda não tinha começado o dia 15, ainda era dia 14. Elas foram preparar as especiarias. Prepararam as especiarias e daí entrou o Shabat. Qual Shabat que entrou? Entrou o Shabat cerimonial, Shabat pascual. E elas repousaram conforme o mandamento. E no primeiro dia após o Shabat, elas foram ao sepulcro, quer dizer, na sexta-feira. Porque está se referindo ao Shabat pascal, não ao Shabat semanal. Entende, meu querido? É isso, esta visão que a gente tem e que eu queria questionar aqui, porque não tem... Vocês estão colocando a ressurreição no sábado porque vocês estão colocando como dias de 24 horas fechado, né? Então, por esses dias de 24 horas fechado, ele estaria ressuscitando às 15 horas da tarde do sábado. E não é isso, não é essa conotação que se pode extrair dos textos gregos, se considerarmos todos eles e os erros de tradução. Então, é preciso fazer uma observação quanto a isso. Ok, meu amado? Bom, o que eu tinha para falar a respeito disso, eu já falei, porque o resto que o senhor falou, tudo está muito perfeito. Eu não tenho nada a questionar as demais coisas. Tudo que o senhor colocou aí foi muito bem colocado, muito bem didático, muito bem explanado, e eu lhe parabenizo por isso. O único questionamento que nós temos aí é este do dia da ressurreição. Por quê? Vocês consideram 3 dias e 3 noites, e só Mateus falou isso. E nós já vimos uma razão bem coerente pela qual Mateus pode ter falado assim.
Porque Lucas falou a mesma coisa e não citou nada de 3 dias e 3 noites. Não diz que Yeshua falou nada de 3 dias e 3 noites. Isso, 3 dias e 3 noites, tem no texto de Jonas, não nos evangelhos. Mateus trouxe isso, porque Mateus é judeu e pegou o texto de Jonas. Bom, então temos esta colocação. Agora nós vamos fazer uma observação aqui, vamos entender, vamos confirmar o que o senhor falou aqui com as palavras do rabino Yosef Baruch, né? Que também trouxe algumas informações que batem com as suas, né? Mas nós vamos fazer ainda algumas observações quanto ao rabino Yosef Baruch. Então, vamos clarear, vamos falar. O que a igreja não sabe e o que os teólogos não te contam sobre a ressurreição de Yeshua. E hoje aqui no nosso vídeo você vai ter a oportunidade de entender, dentro dos próprios textos, quando foi que Yeshua ressuscitou dos mortos. Vamos lá? Vamos compartilhar então o nosso material, que com muito carinho sempre preparamos para vocês, né? Um material que vai te dar bases bíblicas dentro dos textos da Brit Hadashah, com a tradição judaica e os mandamentos de Deus, que é o mais importante. Então, quando vamos falar dessa verdade absoluta, olha o que eu estou dizendo, verdade absoluta, porque eu sou uma testemunha de Yeshua, tal como você é. A ressurreição de Yeshua realmente não foi no domingo. Bom, você naturalmente ouviu a vida toda que Yeshua ressuscitou no domingo e que por isso se passou a guardar o domingo no lugar do sábado. Mas você aprendeu errado. Vou falar de novo. Você aprendeu errado. Não, Yeshua não ressuscitou no domingo. E sim, Yeshua ressuscitou no Shabat, no sábado. Você ouviu, olha, eu estou falando bem claro, não importa quem vai discordar. Yeshua não ressuscitou no domingo, ele ressuscitou no sábado, no Shabat. O dia que Deus santificou, o dia que Deus abençoou, que já foi separado como o dia de Adonai, o dia do Senhor, foi nesse dia que Yeshua ressuscitou. Agora, quanto à morte de Yeshua no dia 14, que o rabino Yosef Baruch está fazendo a referência, o rabino Yosef Beit Shalom já fez também, nós estamos de acordo. Isso aí nós não temos nada a questionar. Esse calendário hebraico está perfeito, está tremendo. Eu não tenho nada para discutir isso, não. O que acontece é a data da ressurreição, porque também o rabino Yosef Baruch está se baseando em Mateus 12:40, que nós já comentamos atrás. E esse é o único texto, dentro de acho que 10 ou 15 textos que falam da ressurreição e que falam da ida de Maria Madalena ao túmulo, somente este de Mateus fala 3 dias e 3 noites. Só esse. E porque Mateus, assim mesmo, porque Mateus é judeu e está se baseando na profecia de Jonas, lá atrás, da primeira aliança. Onde o texto diz isso, 3 dias e 3 noites. Não que Yeshua tenha repetido isso. Lucas traz isso de uma forma categórica, dizendo: esta geração má e adúltera pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal a não ser o do profeta Jonas. Jonas foi sinal para os ninivitas, e eu serei o sinal para esta geração. É isto que Yeshua falou, segundo Lucas, falando do mesmo texto. Vê que ele não fixou. Agora, acha que se Yeshua tivesse fixado 3 dias e 3 noites, Lucas não estaria repetindo isso da mesma forma? Há de se pensar nisso. E depois tem uma. Por que os outros evangelistas não fizeram essa referência de 3 dias e 3 noites? Só quem fez essa referência foi Mateus. E uma vez. Aliás, 2, né? Porque ele fez também lá em 27, em Mateus 27, eu não me lembro se é 43, eu não me lembro qual o versículo que foi. Mas lá no capítulo 27, quando os
sacerdotes falam para Pilatos colocar guardas no túmulo, porque o enganador disse que ressuscitaria depois de 3 dias. Aí, Mateus repete 3 dias aí. Só, e nada mais. Os demais textos são unânimes em fixar que seria ao 3º dia. Agora, veja bem, eu quero aqui agora, eu falei que no final eu ia falar a respeito de um texto de Lucas, né? O texto de Lucas é Lucas 23, 50 a 54, aonde narra, numa sequência lógica e gradativa, a morte de Yeshua na cruz, a retirada dele, a condução dele para o sepulcro, as mulheres que o acompanharam até o sepulcro, e depois elas vão para casa, compram especiarias, preparam especiarias e unguentos para ungí-lo, aí entra o Shabat, porque tudo isso estava muito em cima, já perto da hora do Shabat Pascal, que era o dia 15, depois das 18 horas do dia 14, entra o Shabat Pascal, Shabat Gadol, e elas então repousam conforme o mandamento. No primeiro dia depois do Shabat, elas vão ao sepulcro, que é na sexta-feira. E lá encontram a pedra removida e não conseguem encontrar Yeshua, né? Então, veja que esse texto de Lucas é perfeito, uma sequência lógica. E daí no capítulo 24, o que acontece? O primeiro versículo do capítulo 24 de Lucas, os tradutores cometem o mesmo erro que vinha cometendo nos erros nos capítulos anteriores, em dizer que no primeiro dia da semana. Mas o que está constando no versículo 24, versículo 1 do capítulo 24 é Te demia tom sabaton. Então, este sabaton é uma palavra grega, é plural. Ela está no plural. Então, não posso dizer no primeiro dia do sábado, porque nem do Shabat, porque nem do descanso, porque este sabaton está no plural. Então, eu tenho que usar Shabatot, que é o plural de Shabat em hebraico. Ou então, no primeiro dia dos descansos. Quer dizer, qual é os descansos? O descanso pascal e o descanso cerimonial, que estão ali pertinho um do outro. Então, no primeiro dia entre os descansos, qual é? É o Hol HaMoed, que é a sexta-feira. Então, já por aí dá para perceber que esta tradução, que traduz primeiro dia da semana, em todos os lugares, dentro da ressurreição, é uma tradução indevida, confundida por causa da questão que nós já falamos. Entre dois Shabatot, entre dois descansos, nós temos o primeiro dia, entre dois descansos, mas 2 descansos semanais. O primeiro dia entre 2 Shabatot é o primeiro dia da semana, que em português seria o domingo. Aqui encerrou um Shabat, começou o primeiro dia da semana, é o domingo. E que está entre o outro, que vai até chegar no outro Shabat. Entendeu? Então, esta tradução grega é perfeita, ela é possível dentro da língua grega. Mas quando se refere a 2 Shabatot semanais. E aqui nós estamos tendo um referencial entre um Shabatot pascal, anual, cerimonial, e um Shabat, entre um Shabat pascal, cerimonial, e um Shabat semanal. Então não cabe esta tradução de primeiro dia da semana aí. Aí tem que ser o primeiro dia entre os Shabatots, o primeiro dia entre os descansos, que era a sexta-feira. Se alguém tiver alguma contestação coerente para fazer em relação a isso, pode ou colocar embaixo nos comentários, ou pode fazer um vídeo para mim explicando, que eu vou ficar grandemente agradecido. Porque o nosso propósito é crescer na graça e no conhecimento. Nosso propósito é estar
na comunhão do Eterno. E para estarmos na comunhão do Eterno, temos que estar dentro da verdade. Até mesmo porque Yeshua disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém ia ao Pai senão por ele. Então, nós temos que estar na comunhão dele, na verdade dele. E é sobre ele que nós estamos falando. Então, temos que estar dentro dessa verdade. Se alguém consegue contestar isso, gramaticalmente falando, na tradução do grego para o português, não vamos aí misturar o hebraico aí dentro, porque não cabe o hebraico aí. O hebraico aí só cabe naquela questão do Shabat. Shabat e sabato, né? E que eu usei para esclarecer que o sábado nada tem a ver com Shabat, nada tem a ver com sabato. O sábado tem a ver com sabatum, que é um estrangeirismo em latim, criado pelo Papa Silvestre no Concílio de Nicéia para dar nome ao dia de Saturno. Este é o significado de sábado. Nada tem a ver com o descanso hebraico, nada tem a ver com o descanso em grego, que é sabato. Ok, meus amados, estou aberto para receber esclarecimentos, sejam sejam embaixo no vídeo, ou seja, um vídeo para mim. Eu vou ficar muito agradecido se alguém conseguir mostrar que o que eu falei não tem coerência, mas provando biblicamente e dentro da cultura grega para o português, da tradução do grego para o português, que eu cometi uma falha. E eu vou corrigir. Com certeza eu vou corrigir. Ok? Mas está aí. Era a minha observação aos dois rabinos. Peço perdão se de alguma forma vocês se sentiram afrontados, que eu não acredito. Vocês são homens de Deus, são homens do Eterno, são homens inteligentes, né? E não vão se sentir afrontados por causa do meu comentário. Mas vocês fizeram o comentário de vocês, inclusive generalizando todos os cristãos dentro dele. E eu estou me eximindo dessa generalização, porque eu sou cristão de raiz, e não concordo com isso, não estou dentro dessa conotação que vocês colocaram, né? E estou dando aqui, então, o meu parecer cristão, dentro daquilo que está nas Escrituras, citando os textos bíblicos e as razões pela qual as traduções não estão corretas. Se alguém puder contestar, que eu faça, e eu ficaria agradecido. Amém, amados? Que a graça do Eterno, a misericórdia do Altíssimo, possa ser derramada com abundância sobre cada um dos senhores rabinos, Yosef da Beit Shalom, Yosef Baruch, sobre cada um do povo judeu, que consideramos que o povo judeu é o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus, concordamos com isso, tá? E sobre também todos os cristãos, para que aqueles que estão em segmentos que pregam doutrinas heréticas possam ter conhecimento da verdade e se converterem ao verdadeiro cristianismo, que tem suas bases, suas raízes no judaísmo e que está de acordo com os ensinamentos de Yeshua. Ok, amados? Que assim seja, em nome de Yeshua.